Oi, pessoal! Mais um episódio do Curta Vídeo no ar, o espaço fundamental na TV do Espírito Santo para o apoio e divulgação dos muitos talentos do audiovisual capixaba. Afinal de contas, você está na TVE, a TV pública dos capixabas. Aqui, arte, cultura e cidadania são compromissos diários com você. Produzir conteúdo de qualidade e inclusivo e que valoriza o que de melhor é produzido e pensado por aqui. E outro espaço que valoriza o trabalho artístico e que se preocupa, através de exposições e ações, em consolidar o mercado das artes é a Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. A galeria é uma criação de duas apaixonadas pela arte, Sandra Matias e Lara Brotas. O espaço tem o intuito de atender a um público apreciador da arte contemporânea, favorecendo a circulação e o mercado da arte e valorizando a produção artística. Com a parceria de artistas, curadores, críticos, professores, pesquisadores e arte-educadores de expressão nacional e internacional, a Matias Brotas lida com o vasto universo da arte, do sensorial ao intelectual, do estético ao político, investindo na potência renovadora da arte contemporânea, formação de público e ampliação do calendário artístico local. E uma arte que está no coração do fazer audiovisual é a fotografia. E o nosso convidado de hoje é um mestre nessa forma de expressão. Saca só! E hoje a gente conversa com William Rubin. Ele é diretor de fotografia e colorista. É formado em publicidade e propaganda na UFES e é técnico em rádio e TV pelo SET Vasco Coutinho. Atua no ramo de cinema e audiovisual desde 2012, como diretor de fotografia, operador de câmera ou colorista em diversos longas e curtas, documentários e ficções, séries de TV, videoclipes e publicidades. Seu foco de trabalho envolve a produção criativa de imagens. Foi premiado em 2023 no NIAC Film Festival como melhor fotografia, com um belíssimo curta Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem, de Anderson Bardot, e como melhor curta e Prêmio Canal Brasil do Festival de Tiradentes de 2023, com Remendo, de Roger Gil. Seu primeiro longa de ficção como diretor de fotografia, Lacuna, de Saskia Sá, está em fase de finalização. Mano, mas essa crise toda aí é por causa dessa pandemia, tá ligado? Não tem como fechar tudo e manter tanto emprego, mano. Claro que não, velho. Os caras fazem rios de dinheiro. Quanto que tá custando a pipoca lá, Gustavo? Tá 18. Mas a galera compra mesmo é de 30, bota fé. Viu, mano? Não tem como. Nossa, o show. Ah, mas tá falando, tipo assim, mano, o lucro não é infinito, tá ligado? Tipo, é resolver um problema criando outro. Catarina, o que você está fazendo aqui? Tem muitas coisas para organizar? Eu quis dormir aqui para sonhar com a chuva. E o nosso convidado do Curta Vídeo de hoje é o William Rubin. Seja muito bem-vindo. Olá, querido. obrigado. Prazer te ter aqui. William, a gente recebeu pouquíssimos diretores de fotografia. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente começar a conversar um pouco sobre esse passo a passo da sua profissão. O que eu quero dizer? Desde que você recebe um convite, alguém, né, te chama para fotografar o filme, que você tem um roteiro na mão, como que funciona isso? Até ir para o set e, de fato, né, ter o filme pronto? Eu acho que todo projeto, ele precisa ser construído pelo fotógrafo, primeiro na mente dele, assim. Então, quando eu recebo um convite, quando eu recebo o roteiro, primeiro eu tento me enxergar dentro desse filme, sabe? Eu tento ver, assim, dentro das minhas visões, da minha forma de enxergar o mundo e se o projeto tem a ver com isso. Começa por aí, porque tem projeto que eu acho que não sou eu que tenho que fazer. Porque, às vezes, a gente também tem que entender que não são todos os filmes que a gente vai poder participar, porque tem filmes que a gente vai ter um poder muito maior de contribuir do que outros filmes. Lendo o roteiro, começo a já criar esse filme na minha cabeça e começo a ter trocas com o diretor, com a diretora,
né, para entender também da onde ela está partindo, o que se quer com esse filme. E a partir daí a gente começa a buscar referências, assim. Eu gosto de fazer esse processo, de buscar referências, de começar a ver, porque também a gente tem que pensar que tem mais de 2.000 anos de cultura, de história sendo feita, de imagens sendo produzidas, né? Então eu não preciso reinventar a roda, eu preciso pegar a roda e transformar num carro elétrico super potente. E eu acho que tem uma questão também, que é entender que ninguém é o mais gênio do mundo, ninguém tem todo o conhecimento. Então, assim, quanto mais eu conseguir compreender o que já foi feito, melhor eu posso fazer coisas conectando isso, sabe? Enquanto fotógrafo, eu não sou só alguém responsável pela imagem, eu sou coautor dessa história, porque eu preciso ajudar a contar ela. E tudo é sobre, no final das contas, é sobre contar uma história, sobre passar uma mensagem, um sentimento. Acho que esse é o momento mais importante do filme, é onde o filme começa a crescer. Por quê? Porque antes tinha uma cabeça ou duas cabeças, que era o roteirista e o diretor, e agora tem a terceira, que é o fotógrafo. E aí vem o som, e aí vem todo mundo que vai... É como se fosse criando outras linhas possíveis para essa história, outras formas de enxergar o mundo, outras formas de perceber. A imagem em si, a fotografia em si, aonde eu vou colocar a luz, que lente eu vou usar, que câmera eu vou usar, tudo vai partir daí. Gita, deixa-me ver teu destino. Dá-me tua mão. Você faz essa decupagem toda antes ou você gosta de dar uma margem para chegar no set e também experimentar? Ou as duas coisas juntas? Cara, assim, eu gosto de experimentar e tal, mas eu não tenho condição de experimentar. Acho que a questão é de grana. Por quê? Porque se a gente não decupar bem o filme, não tiver um filme bem redondinho, às vezes não dá tempo de você lá na hora ter que decidir coisas. Então, assim, é melhor você decidir com calma e ter uma decupagem clara, uma decupagem que você acha que conte bem essa história e na hora lá você está aberto a possibilidades, está aberto a ideias, do que você chegar lá e tentar descobrir na hora. Eu acho que é um pouco contraproducente. Mas acho que eu sou sempre aberto, assim, acho que é preciso ter um norte, ter um mapa. Acho que eu gosto de ir com um mapa. Agora, se eu achei alguns atalhos, se eu achei uns lugares mais bonitos para passar, com certeza eu vou querer passar. Porque no final das contas é isso, né? Sobre o que a gente está sentindo para transmitir, né? A gente precisa sentir primeiro. Então, eu acho que enquanto fotógrafo eu tenho essa visão. Você não começou como diretor de fotografia, né? Tem vários passos a passos que você vai vivendo ali para poder estar, né, nessa posição. Como é que foi para você essa vivência de outras funções lá dentro? Então, se for pegar bem no início, assim, quando eu entrei na UFES, entrei em publicidade, eu tive muita teoria da comunicação, muita linguagem, não sei o quê, e pô, foi muito bom. Só que eu me cansei um pouco dessa parte teórica, eu queria alguma coisa mais prática. Aí eu fui fazer rádio e TV no Vasco Coutinho e comecei a aplicar o que eu estava aprendendo na UFES enquanto comunicação social na prática no audiovisual. E aí eu tive a oportunidade, né, na época foi até o Erli Vieira Júnior que indicou para o Vitor Graise para fazer parte do Teobaldo Morto Romeu Exilado. Então, assim, eu fui de assistente de elétrica, do assistente do estagiário. Para mim, não tava nem aí, eu queria aprender. Vamos lá, quero estar no set. Cara, e aquilo foi uma universidade, assim, para mim, foi uma faculdade ali. E para mim foi importantíssimo, porque eu levei uma câmera, eu tirava foto de tudo, eu tinha um caderninho, eu anotava tudo. E olha como é que são as coisas, né? A gente tem que entender que, às vezes, a gente cria as oportunidades a partir das oportunidades que aparecem. E aí o Igor Pontini, que era assistente de câmera desse filme, me viu assim, com aquela vontade, com aquela fome, com aquela sede, né, de aprender, de descobrir. E aí assim, ele viu aquilo e me deu a oportunidade para ser assistente de câmera dele. Então assim, aí ele fez um curta em sequência, fotografando, e eu fui segundo assistente pro Pedro Monteiro, que era o primeiro. Então assim, comecei sendo assistente de câmera. E aí fui sendo segundo assistente, fazendo publicidade, fazendo curtas. Aí comecei a fazer primeiro assistente pro Igor e para outros fotógrafos. E acho que a partir de 2018 eu comecei só a fotografar. Toda a história tem um monte de lado. Quando a gente junta, muda tudo.
Eu ouvi todas as histórias e ainda não sei a verdade. Mas talvez eu já escolhi a minha. Verdade? Mas nenhuma dura depois que eu passo por ela. E como que foi a sua primeira vez no set, já como diretor de fotografia? Você Eu acha que chegou preparado? Acho que não. Eu fiz um filme na UFES que era uma disciplina. E assim, eu sempre gostei muito de fotografia, de fotografar e tal. Achava que eu queria ser diretor, mas eu no meio do caminho entendi que eu gostava mais de imagem em si. E aí eu fiz um curta-metragem chamado Calado, que a gente queria explorar essa coisa muito louca que tem em Vitória, que é esses navios no meio da cidade, né? Navios gigantescos de 100 metros, esses corpos gigantescos atravessando a cidade. E aí assumi nessa equipe lá dentro da universidade, assumi a função de fotografia. E ali eu descobri uma coisa assim, que o quanto eu gostava de enquadrar, o quanto eu tinha prazer nisso, o quanto eu gostava de pegar aquela imagem, olhar aquilo e olhar até eu sentir que tá bom, sabe? Procurar o plano ideal, que conte melhor a história, sabe? Um enquadramento que contava melhor a história que eu estava mostrando ali. Você fala que uma das suas grandes influências é a pintura e também uma linguagem afrofuturista, decolonial. Sim. E queria te ouvir um pouco sobre isso, a sua concepção da imagem, do que a gente pode trazer de novo, né, agora. Sim. Eu preciso voltar um pouco para poder explicar isso, porque, tipo assim, eu sou fruto de programas sociais, assim, eu sou fruto de cota, de Bolsa Família, venho de uma família humilde, minha mãe até pouco tempo atrás era diarista, era doméstica, meu pai é taxista até hoje. Então, assim, eu sou improvável, eu não era para estar aqui conversando com você, sacou? Eu era para estar lá no jornal falando da minha morte, porque eu não tive essa oportunidade lá no início da minha vida de estudar em boas escolas, sempre fui de periferia, moro até hoje em Cariacica e não tenho problema nenhum falar isso, porque para mim é um motivo de vitória, assim. O cinema é algo elitizado e está se democratizando um pouco, mas ainda é algo elitizado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando eu cheguei na UFES, eu não sabia nada de arte, eu não sabia nada de cultura, assim, eu não tive acesso. E assim, eu falando, poxa, eu gosto tanto disso aqui, eu gosto tanto de ver, eu gosto tanto de imagem, eu gosto tanto disso. E por que eu nunca me chegou isso, sabe? Então, assim, isso pra mim foi um mundo novo, assim. Por outro lado, também foi muito bom porque eu tive o prazer da descoberta, né? O prazer de poder cavucar e conhecer. Eu comecei a buscar dentro dessa jornada o que eu gostava, o que me tocava, o que me interessava. E uma coisa que sempre me interessou muito na fotografia é o que eu não vejo, eu acho que é muito interessante, né? Porque a gente tem o que é visto, né? Ele cansa, mas o que está na entrelinha, o que está nos subtons, o que está às vezes meio que escondido, me interessa muito, assim, sabe? As informações que estão nas entrelinhas, as histórias que estão nas entrelinhas. E a questão dessa estética afrofuturista, dessa estética de pensar a pele negra, de pensar o negro, de pensar esse lado afro de uma maneira questionadora. Porque eu acho que é isso, assim, né? Eu tô nesse lugar de eu não deveria estar aqui. Então, se eu não deveria estar aqui, eu não vou contar a história igual todo mundo conta. Eu vou questionar, eu quero pensar diferente, eu quero olhar para isso diferente. Então, eu comecei a buscar também esse pensamento por que são brancos que estão filmando a pele negra? E por que não tem um negro filmando uma pele negra? Por que a gente não está contando as nossas próprias histórias? A gente tem muito talento, a gente só não tem oportunidade, às vezes. E a gente tem que construir as nossas oportunidades na marra, na garra, na força, com resistência. Então, acho que está dentro um pouco disso, assim, de repensar, e aí pensando no afrofuturismo, né, de repensar o futuro da gente sem olhar que o passado foi escravidão, que o passado foi negado, mas pensar num futuro que a gente vai construir, que a gente quer construir, que a gente pode construir, a gente tem talento para construir, a gente tem empenho, a gente tem trabalho, a gente tem força, a gente tem estudo. Por exemplo, uma coisa que é engraçado, por que a pele negra tem que colocar mais luz? Quem falou? Por quê?
Ah, mas é porque a pele negra, por ter melanina, né, ela absorve mais luz. Sim, tudo bem. Isso acontece no dia a dia, acontece o tempo todo. A pele negra é escura. A pele negra tem questões, por exemplo, que a pele negra brilha, ela tem a tendência a brilhar mais, a ter um pouco mais de gordura, ser uma pele mais brilhosa. E isso é bonito, isso é lindo. Por que eu não vou fazer? Exatamente. Por que eu não posso deixar a pele negra escura e valorizar os brilhos dela, fazer ela brilhar? Enquanto um profissional negro que conseguiu chegar e está nesse lugar de poder, que é um lugar de poder, eu poder contar histórias e poder dizer como uma pele negra vai aparecer na tela, é um lugar de poder. E eu posso dizer como essa pele negra tem que aparecer, porque eu acho que a pele negra realmente é negra. E tá tudo bem, não tem problema. Não preciso clarear essa pele, né? Enquanto colorista também, eu não preciso clarear uma pele negra. Soldado. Faz tanto tempo assim que eu venho pra esse buraco de merda e vejo te quebrando órgãos. Por acaso queres privilégio, sem fazer por onde? Acha-te superior a algum de nós aqui? Deves sentir-te um homem branco por teres a pele clara nessas farras. Oh. Você ganhou o prêmio de melhor fotografia pelo filme Procura o Teu Auxílio para Enterrar um Homem, do Bardot, no Nyack Film Festival, nos Estados Unidos. Vocês ganharam prêmio com Remendo também no Festival de Tiradentes, que ganhou o prêmio do Canal Brasil e o prêmio de Tiradentes. Como que você vê esse reconhecimento do seu trabalho, esses processos? Eu fico muito feliz, né? Pra eu estar aqui não foi fácil, assim, tive que me esforçar bastante, assim. Eu tenho essa lógica na minha vida de entender que o sucesso é fruto de muito trabalho, né? O talento é importante, mas se não tiver trabalho, a gente não consegue prosperar em nada. Quanto mais eu estou no set, quanto mais hora de voo eu tenho, melhor eu vou poder saber como fazer, saber como agir. Foi muito importante eu ser assistente de câmera para poder ver outras pessoas trabalhando, terem problemas e terem soluções, para eu ver várias soluções possíveis para o mesmo problema, às vezes com vários fotógrafos diferentes. Hoje eu também sou colorista, né? E às vezes eu consigo ver vários filmes que eu não trabalhei, que eu não participei, em nenhum outro processo, estou só na pós, mas eu aprendo muito ali, falando, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. E eu quero construir um espaço, assim, bonito, enorme, com uma janela bem grande, para entrar bastante sol. Eu me preocupo muito com as crianças, porque quando eu era criança, eu tive espaços para desenvolver atividades, assim. E aqui no Morro da Fonte Grande, atualmente, tem esse déficit, sacou? Então, estou trabalhando para isso, né? Para construir uma parada para mim, mas também me preocupando com os herês da Fonte Grande. Claro que você trabalha bastante na pós-produção dos filmes, nessa parte, né? Como colorista. O que você acha que isso te ajudou a pensar o seu trabalho como diretor de fotografia, sabe? Cara, ajudou demais, assim. Qual que é uma manha que você pegou? Primeiro que eu sei os limites. Eu sei o que eu posso fazer na pós e o que eu não posso fazer na pós. Então, assim, eu sei o que eu posso falar, pô, isso aqui dá para resolver. Isso aqui não dá. E eu acho que também é entender que eu consigo construir um look, né, do filme, a imagem final que eu quero, desde lá do roteiro até após, conhecendo todo o percurso que essa imagem precisa ser, sabe? O que eu preciso fazer antes de chegar na cor, para poder funcionar o que eu quero fazer lá.
Para garantir o trabalho do colorista. Exatamente. Então, assim, quando você só fotografa, você não tem muito essa profundidade, às vezes tem decisões que você toma que atrapalham o seu objetivo final. E acho que isso é uma das coisas que mais me ajuda, assim, sabe? É entender as limitações, entender o que é possível e o que não é. E entender que quanto mais eu ter uma imagem melhor possível para após, eu vou ter um resultado melhor lá no final, lá na ponta. O resultado que você já está pensando. Essa questão, só para falar, essa questão dos prêmios aqui, um dos prêmios que eu mais valorizo de fotografia que eu ganhei com Procuro é o Festival de Vitória. Por mais que a gente tenha ganhado esse prêmio em Nova York, né, e alguns outros prêmios no Brasil, porque, cara, é tão difícil a gente ser reconhecido no lugar que a gente está, né, o lugar que a gente está trabalhando, que a gente é dali. O prêmio, para mim, não tem uma questão de ego, mas tem uma questão de validação que não deveria ser importante, mas às vezes né, de a gente enxergar que é super importante. A gente consegue fazer, a gente consegue mostrar para todo mundo que é possível. O chefe da RH me chamou lá na sala dele, me olhou de cima a baixo, mano. Falou que eu não tava demitido. Ainda. Ia depender de quanto tempo o cinema ia ficar fechado, tá ligado? Aí eu fiquei aliviado, mano. Porque eu pensei que ia rodar também. Aí desci, né? Voltei a trabalhar. Mas que eles vão mandar embora ainda não, mano. Eu tenho 3 anos de casa, tá ligado? 3 anos não são 3 dias, mano. Ia dar uma grana boa. E eles não têm dinheiro, né, mano? Não tá tendo bilheteria, tá ligado? Acabou que com a metade da equipe, eu tive que trabalhar dobrado. Tive que fazer trampo que nem é meu, mano. Você filmou recentemente, né, no meio do ano, com a Saskia Sá, o filme Lacuna. Foi seu primeiro longa como diretor de fotografia. Isso. Quais foram as delícias e os desafios de estar nessa posição num longa? Assim, foi o primeiro longa ficção, né, que eu acabei de filmar. Primeira coisa que é muito bom fazer longa, porque, assim, a gente tem muito prazer em estar no set, em fazer o que a gente faz. Então, assim, o longa te dá possibilidades que, às vezes, no curta você não tem, né? Por não ter grana, por não ter tempo. E acho que a coisa mais legal, assim, que eu pude vivenciar nesse filme é conseguir ter um pouco mais de tempo, assim, às vezes. Em algumas situações, outras não, a maioria não, mas em algumas situações poder ter um pouquinho de tempo e um pouquinho mais de recurso, mais equipamento. Porque no final das contas, o longa, ele é um curta grande, né? Porque, claro que a linguagem é outra, não estou falando de linguagem, mas estou falando da forma de filmar, né? É uma estrutura muito maior, mas dentro da mais ou menos a mesma lógica. Contando uma história. A gente está contando história de todas as formas, né? Então, assim, foi muito interessante isso, assim, para mim, poder contar com recurso maior, com uma oportunidade maior de colocar em prática coisas que às vezes eu penso e não posso fazer num curta, não dá tempo. Isso mesmo, estão dizendo que é de direito, uma coisa assim, mas não sei muito bem não, sabe? Filha de Sheila, a senhora já sabe como é que é isso, né? Zé, peraí, mãe. Ano? Fala, Robinho, passa lá pegar essa geladeira, seu corno. Tô esperando aquele peixe, ó. Já faz tempo, hein? Deus te abençoe, meu filho. Com toda a sua sensibilidade, você que é da imagem, o que é o cinema para você? Para mim é a arte de contar história em grupo. Porque assim, um escritor conta história sozinho, um músico às vezes compõe sozinho, ou compõe 2, 3 pessoas. E o cinema, primordialmente, ele é em grupo. Né? Você tem pessoas para cada área, você tem essas subdivisões. Essa é a potência do cinema, essa diversidade. Isso que dá força, essa troca, essas quantidades de pessoas com olhares diferentes se juntando e unindo e botando energia para canalizar tudo em um filme só. Eu acho que isso tem uma potência gigantesca, assim, isso é que dá pro audiovisual, né? Uma força que eu acho que é isso que me interessa no cinema, na verdade. Quanto mais diversidade, quanto mais ideias diferentes você consegue aglutinar no mesmo projeto e esse projeto se soma, vai se somando, se fortalecendo e ganhando camadas, né? Cada vez mais camadas. Isso que eu acho que faz um bom filme, assim. Que lindo. Querido, muito obrigada pela sua participação. Delícia esse papo contigo. Volte sempre. Valeu, obrigado. No
Rodando por aí desta semana, o cinema sai da sala escura e vai direto para as ruas. O Cine Calerreiro 2026 já colocou os pés na cidade e está com inscrições abertas para selecionar curtas-metragens que vão ocupar praças, viadutos, ruas e quadras de Vitória com cinema ao ar livre. A convocatória é do Cineclube El Caracol e busca filmes latino-americanos que dialoguem com a vida urbana. Se você ainda quiser mandar seu filme, ainda dá tempo. E se o seu filme conversa com a cidade de alguma forma, através da memória, através da vivência, e esse é o lugar para você mandar seu filme para a gente exibir na rua, para todo mundo assistir. Então você pode escrever seu filme para isso. Ele tem que dialogar um pouco com a questão da cidade, porque a gente vai trazer esses filmes mais sobre a questão urbana, sobre as ruas, os espaços públicos da América Latina. Ele precisa ser gravado e produzido na América Latina, ter até 23 minutos e que seja de classificação livre, porque vai ser aberto ao público, então as crianças também vão participar. As exibições acontecem entre abril e julho de 2026, sempre em espaços públicos, promovendo encontros culturais, troca de experiências e debates. As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro de 2026 e todas as informações estão disponíveis nas redes sociais do Cineclube El Caracol. Pessoal, o programa de hoje fica por aqui. Foi uma delícia estar com vocês. Semana que vem a gente tem um encontro marcado, nas quartas aqui no Curta Vídeo e nas quintas no TV Cinema. Até lá!